Fala galerinha, professor Grequeira na área. Galerinha, hoje a gente vai falar sobre a refração e o índice de refração. E a gente também vai comentar um pouquinho a respeito da radiação ultravioleta. Tô deixando aí de novo nosso QR Code para você entrar lá direto no nosso site e pegar as perguntinhas que eu deixei para você testar o conhecimento. Belezeira? Então, galerinha, vamos lá? Então, bora lá comigo, galerinha. Solta a supernova! Então, galerinha, vamos lá começar a nossa historinha? Galerinha, a gente já falou o que é a refração. Então, a gente vai dar uma recordada no assunto e a gente vai entender o que é o índice de refração. A refração, para a gente relembrar, nada mais é do que a passagem da luz de um meio para o outro. Só que tem um detalhe que é muito importante. E é esse o detalhe que você não pode esquecer. Toda refração ela vem acompanhada com uma mudança na velocidade de propagação da luz. Então, como que você definiria a refração, professor? Eu diria que a refração é quando a luz muda de um meio para o outro meio e a sua velocidade está mudando também. Ela acompanha uma mudança, tá? E a gente pode ter a refração de dois tipos, com ou sem desvio da luz. Como assim, professor? Olha só aqui, ó, nesse caso aqui, o que está acontecendo? Eu estou disparando aqui um raio laser. Imagina que eu tenho aqui dois meios. Imagina que esse primeiro meio aqui é o ar. Imagina que esse segundo meio aqui é o vidro. Você consegue perceber que o raio de luz, ele não sofreu desvio, ele continuou no mesmo caminho? E então, a gente tem a passagem desse raio de luz aqui, desse laser, do meio 1, considerando que fosse o ar, para o meio 2. E quando acontece essa passagem aqui, acontece a refração. Por quê? Porque tem uma mudança na velocidade. A velocidade aqui no ar, ela vai ser diferente da velocidade aqui no vidro. E, nesse caso, não sofreu desvio. Ao contrário, olha só, quando a gente tem um ângulo com essa reta aqui, que eu já expliquei para vocês que é a reta normal, quando a gente faz um ângulo, no caso aqui, ó, a gente tinha um ângulo de 0 grau. Então, não tinha desvio à luz. Mas quando a gente abre qualquer ângulo, o que acontece? O nosso raio de luz aqui incidente, ele sofre um desvio. Ele pode tanto se aproximar da reta normal, quanto se afastar da reta normal. Então, nesse caso aqui, a refração, ela sofreu um desvio, tá? E mudou a velocidade, né? A luz, ela vinha aqui com uma certa velocidade nesse meio, considerando o ar, e a hora que ela passar para esse outro meio, considerando o vidro, a velocidade mudou. E também houve um desvio na luz. Então, o que é refração? A refração, ela é a passagem da luz de um meio para o outro com mudança na sua velocidade. E ela pode acontecer com ou sem o desvio do raio de luz. Belezeira? Então, galerinha, então agora vamos entender o que é o índice de refração. Olha só que coisa interessante. O índice de refração, ele, vamos dizer assim, ele é um número que dá pra gente caracterizar um objeto opticamente. Como assim, professor? Através do índice de refração, eu consigo entender se a luz passa naquele meio com mais facilidade ou menos facilidade. E para a gente calcular o nosso índice de refração, a gente usa essa formulinha aqui. Vamos entender um pouquinho melhor essa formulinha, galerinha? Olha só. Essa formulinha aqui, tá vendo essa letra N? Na realidade não é a letra N. Ela tem uma perninha um pouquinho maior. Aqui, ó, tá um pouquinho melhor exemplificado. É a letra eta do alfabeto grego. Deixa eu destacar um pouquinho mais para você, ó. Tá vendo ela aqui, ó? Essa daqui é a letra eta do alfabeto grego. E ela vai ser o nosso índice de refração, tá? E o nosso índice de refração, ele é adimensional. O que significa isso? Que ele não tem uma unidade de medida, ele é só
um número, ok? E essa letra C aqui, professor? Essa letra C, ela representa pra gente a velocidade da luz. E a velocidade da luz, considerando o vácuo do espaço, ela é de aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, ou, se você preferir, 300 bilhões de metros por segundo, que equivale a 3 vezes 10 a quinta quilômetros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. Eu gosto mais dessa daqui, ó, 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando alguém pergunta, professor, qual que é a velocidade da luz? Eu gosto de falar que é 300 mil quilômetros por segundo. Ou, muitas vezes, eu uso também 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. O que dá para dar aproximadamente 7 voltas em torno da Terra em 1 segundo, galerinha. É muito rápido, tá? Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é que no Sistema Internacional de Unidades, a velocidade da luz ela é medida em metro por segundo, ok? E o V aqui, ele nada mais é do que a velocidade da luz no meio que a gente está considerando. Por exemplo, se a luz estiver passando, que nem no exemplo anterior, do ar para o vidro, e eu quero considerar a velocidade da luz no vidro, então esse V aqui, ó, ele representa pra gente justamente isso. Qual que está sendo a velocidade da luz nesse meio que é o vidro. Belezeira? Então, galerinha, então, ó, presta atenção nisso que eu vou te falar. No vácuo, a luz ela não tem dificuldade nenhuma para se propagar. Por isso que o índice de refração dela no vácuo, a gente vai considerar como 1. Belezeira? Então, galerinha, guarda isso na sua cabeça. E isso é chave, é de lei, você tem que saber isso. Então, se alguém te perguntar qual que é o valor do índice de refração da luz no vácuo, você vai falar 1. Mas no ar, a luz, ela também se propaga com certa facilidade, mas não tanto quanto o vácuo. Então, o que a gente faz? A gente também considera para o ar a propagação, o índice de refração da luz para o ar aproximadamente, ó, 1. Então, no vácuo e no ar, a gente considera o mesmo valor para o índice de refração, que é 1. Guarda isso na cabeça, galerinha, porque é isso que vai te ajudar a resolver os exercícios que muitas vezes você acha que não tem dados suficientes. Vamos para frente, então? Então, ó, olha só aqui o que eu tô falando para você, galerinha. Nos demais meios, a luz ela tem uma certa dificuldade para se propagar, né? E isso tem a ver com o nosso índice de refração, tá? Como assim? Olha só, quando a gente tem um meio em que a velocidade da luz ela é maior que a velocidade de propagação dela naquele meio, a gente sabe que o índice de refração naquele meio vai ser maior que 1. Sacou o lance? Então, se a gente estiver aqui calculando a velocidade da luz passando do ar para o vidro, e aí a gente vê lá que a velocidade da luz no vidro ela é menor que a velocidade da luz no ar, então a gente sabe que esse índice de refração ele vai ser maior que 1. Sacou o lance? Então, bora lá para frente? Olha só uma coisa interessante aqui para a gente considerar também, ó. Para um determinado meio material, a gente tem as luzes monocromáticas, as luzes que vão compor as cores do arco-íris, né? Que é o vermelho, laranja, o azul, tá? E olha só a análise que a gente tem que fazer. A gente tem que pensar o seguinte, que o índice de refração da luz vermelha, ela vai ser sempre menor que da luz alaranjada, que a amarela, que a verde, que a azul, que a anil e que a violeta. Como assim, professor? Eu vou te ensinar você a decorar bonitinho essa sequência de cores, que são as cores do arco-íris. Vamos entender então melhor? Então, galerinha, como que a gente não esquece a sequência dessas luzes aqui? Eu já te falei o que? Sobre o Vá, Vá, Ave. Como assim, professor? É só você lembrar da sequência, ó. O V de vermelho, o L é o alaranjado, só que a gente coloca L de laranja, tá? Para ficar mais fácil de entender, para não confundir com o amarelo, depois o verde, depois o azul, o anil e o violeta, que são essas cores que a gente está vendo aqui, ó. Vamos dar um zoom para a gente entender um pouquinho melhor, para a gente ver um pouquinho melhor essas cores?
Olha só agora, hein, galerinha? Então, olha só a sequência das cores aí que eu te falei do Vlava Ave, ó. Olha só, começando do vermelho, indo pro azul, pro violeta, né? Então, pessoal, essa é a sequência de cores que a gente tem do arco-íris. E com ela, a gente também consegue entender a respeito do índice de refração. Como assim? O índice de refração da luz vermelha, que é essa que está aqui, ele é menor que o índice de refração dessa luz aqui, que é o violeta. Em outras palavras, o que eu estou querendo te dizer é o seguinte, que a luz vermelha, ela desvia menos que a luz azul. Por quê? Porque ela tem um índice de refração menor do que a luz violeta, a luz azul. Por isso que ela desvia menos. Agora, a luz violeta, a luz azul, olha só o tanto que ela desviou. Ela desviou muito mais, ó, ela veio para cá. Enquanto que a luz vermelha desviou menos. Olha só. Deu para perceber isso, galerinha? Então isso vai ajudar a gente lá na frente. Vamos continuar entendendo o que está acontecendo? Eu trouxe para você aqui alguns materiais com seus índices de refração, para você entender um pouquinho melhor. Por exemplo, ó, lá no vácuo a gente já falou que o índice de refração equivale a 1. Num cristal, ó, o índice de refração equivale a 2. O que isso significa? Significa que no cristal a luz ela tem um pouco mais de dificuldade para se propagar do que no vácuo. Deu para entender então o que está acontecendo aí? Então, quanto maior for o índice de refração, mais dificuldade ele vai ter para se propagar e mais desvio vai sofrer essa luz aí. Porque a sua mudança de velocidade vai ser maior. Belezeira? E olha só o que eu coloquei aqui para você, ó. Qualquer radiação que possui frequência menor que da luz vermelha, a gente chama de infravermelho. E quando ela tem uma radiação maior que a luz violeta, a gente chama de ultravioleta. Como assim, professor? Vamos dar um zoom aqui de novo, só para você entender? Olha só que coisa interessante. Quando a gente tem uma luz, o nosso olho, ele só consegue enxergar nessas frequências aqui de luz, nesses comprimentos de onda, tá? Que vai do vermelho até o violeta. Antes do vermelho, a gente chama de infravermelho. Depois do violeta, a gente chama de ultravioleta. A gente não enxerga essas luzes depois do violeta e nem essas luzes antes do vermelho, tá? Então, o nosso olho ele não foi preparado, ele não é equipado para enxergar luzes no comprimento de onda, na faixa de frequência do infravermelho e nem do ultravioleta. Belezeira? Então, galerinha, vamos falar então um pouquinho a respeito da radiação ultravioleta para você entender um pouquinho mais o que isso significa. Olha só esse desenho que eu trouxe aqui para você, ó. Eu coloquei uma nuvem aqui, ó, representando a camada de ozônio. E a gente tem vários tipos de radiações ultravioleta, mas as que mais você ouve falar, as principais, vamos dizer assim, é a radiação ultravioleta A, B e C. A radiação ultravioleta C vai de 100 a 280 nanômetros de comprimento de onda, tá? Ou seja, lembra que eu expliquei para vocês a respeito do lambda? É o comprimento de onda. A radiação ultravioleta B vai de 280 até aproximadamente 315, 320 nanômetros. E a radiação ultravioleta A vai de 315, 320 até 400 nanômetros, ok? Então essa é a faixa de comprimento de onda da radiação ultravioleta. E olha só que coisa interessante. A radiação ultravioleta do tipo A é a radiação ultravioleta que mais a gente tem no nossa superfície terrestre. Por quê? Essa radiação ultravioleta aqui, ela passa direto pela camada de ozônio e ela chega aqui no solo com muita facilidade. Enquanto que a radiação ultravioleta B, que é uma radiação mais energética, mais perigosa para a gente, ela é filtrada pela camada de ozônio. Então, passa para a gente uma certa parcela dessa radiação ultravioleta.
Por isso que os médicos recomendam que você tome sol num período que não seja entre as 10 da manhã e às 4 da tarde, porque nesse período essa radiação ultravioleta B aqui, que é mais energética, ela é um pouco mais perigosa para o ser humano, tá? Então, olha só o que acontece. Nessa radiação aqui ultravioleta, a gente já tem uma energia um pouco maior da radiação solar. Então a gente pode ter, graças a essa radiação ultravioleta B aí, vermelhidão na pele, a gente pode ter queimadura, né? A superexposição desses raios pode causar várias complicações, como por exemplo sardas, surgimento de sardas, mancha na pele, pode até mesmo aumentar o risco de ter câncer na pele, fora outras coisas como por exemplo a catarata e até mesmo uma cegueira, né? E no caso da radiação ultravioleta A gente já tem coisas relacionadas ao envelhecimento celular, né? É uma radiação que ela penetra um pouco mais profundamente na pele, então ela mexe com as camadas de colágeno, de elastina, né? Então essas radiações aí, a ultravioleta A, ela não é tão perigosa, mas ela causa danos. A ultravioleta B, ela já é mais perigosa, porque ela é mais energética, enquanto que a ultravioleta C é uma radiação muito mais energética. Esse tipo de radiação para o ser humano ela é perigosíssima, mas nós temos um escudo que é a nossa camada de ozônio que filtra essa radiação ultravioleta C. Então a gente não tem perigo de ser bombardeado com esse tipo de radiação, tá? E hoje, só para você ter ideia do tanto que é energético e poderoso essa radiação que o Sol emite na faixa da ultravioleta C, o que acontece? Essa radiação aí, ela é utilizada na esterilização de materiais cirúrgicos, processos de tratamento de água, graças ao seu poder energético bactericida. Então ela consegue matar bactérias. Então é uma radiação mais energética e perigosa pra gente, né? Ainda bem que a gente tem essa proteção aí, que é a nossa camada de ozônio. E uma coisa que vale a pena a gente entender, galerinha, lembra que eu falei para vocês sobre aquela famosa equação fundamental da ondulatória? Vem lamber ferida, lembra dela? Então olha só que coisa interessante que você tem que ter em mente. Eu vou isolar aqui o comprimento de onda. Para isolar o comprimento de onda, a frequência passa lá para baixo dividindo. Então fica assim, que o comprimento de onda é igual à velocidade dela dividido pela frequência. Em outras palavras, a frequência e o comprimento de onda são inversamente proporcionais. Se eu aumento o comprimento de onda, eu diminuo a frequência e vice-versa. Então, uma radiação, por exemplo, no caso aqui da radiação ultravioleta C, ela tem um comprimento de onda menor que a radiação da ultravioleta B e a ultravioleta A. Em outras palavras, a sua frequência ela é maior. Se a sua frequência ela é maior, significa que ela é mais energética. Por isso que ela se torna mais perigosa para a gente. E olha só que coisa mais interessante, galerinha. Você vai perguntar assim, professor, mas todo tipo de radiação ultravioleta é perigoso, então tem que tomar cuidado? Não, como a gente disse, tem vários tipos de radiação ultravioleta, tá? Algumas são mais energéticas. Essas mais energéticas, que nem a radiação ultravioleta C, elas estão mais longe da luz azul. A radiação ultravioleta A está mais perto da azul, ou seja, mais perto do violeta, lá no espectro eletromagnético, naquela faixa que a gente mostrou para você. E olha só que coisa interessante, o seu controle, ele utiliza desse tipo de radiação, da radiação ultravioleta, e você não consegue enxergar isso. Se você apertar o botão do seu controle e tentar olhar, você não vai ver nada. Mas a câmera do seu celular, ela consegue identificar. Então eu te desafio a pegar o controle da sua casa e mirar na câmera para você ver ele acendendo. E eu vou tentar te mostrar aqui, galerinha. Então, ó, vou tentar apertar o botão aqui. Vamos ver se você consegue enxergar. Deixa eu ligar a luz aqui, ó, para melhorar. Vamos ver, ó. Tô apertando agora, galerinha, ó. Vê se você tá conseguindo enxergar aí, ó. Pulsando a luz, ó. Olha só, tá dando para ver aí, galerinha?
Então, ó, essa daqui, ó, é a radiação ultravioleta. O nosso olho não enxerga, a câmera consegue pegar e a gente consegue ver indiretamente através da lente da câmera. Olha que interessante. Então, galerinha, vamos fazer um exemplo para a gente entender um pouquinho melhor? Olha o que eu trouxe aqui de exemplo. O índice de refração absoluta de um meio é igual a 1,5. Vamos anotar os dados? Então, ele falou que o índice de refração é igual a 1,5. Qual é a velocidade de propagação da luz nesse meio? Então, ele quer saber o valor do V. E ele falou que a velocidade de propagação da luz no vácuo é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. A gente já sabia, né? Não precisava ter falado. Mas ele disse que o valor do C, que é a velocidade da luz no vácuo, é 3 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Agora eu vou usar a nossa formulinha, ó. N é igual a V sobre C. Vamos calcular então qual que é o valor dessa velocidade aí. Ele me deu que o N é igual a 1,5. O V é o que eu quero achar e o C vale 3 vezes 10 elevado à oitava. O que eu vou fazer? Vou multiplicar em cruz. Coloco 1 aqui embaixo, faço 1 vezes V, V. Aí eu tenho que fazer 1,5 vezes 3. É só fazer 1,5 mais 1,5 mais 1,5. Então vai dar 1,5 mais 1,5 dá 3, mais 1,5 dá 4,5 vezes 10 elevado à oitava metros por segundo. Viu só que fácil, galerinha? Não tem segredo. Vamos pro próximo exercício? No próximo exercício, eu vou usar aquele programinha que eu falei pra você que eu tô aprendendo a mexer. Bora lá então comigo? Vem comigo, galerinha. Então, galerinha, eu tô aqui de novo naquele programinha que eu tô aprendendo a usar, do OpenBoard. E olha só o que fala esse exercício aqui pra gente. Observe nas figuras abaixo um raio de luz sofrendo refração. Indique em cada situação qual meio tem índice de refração maior. Qual que é a regra para a gente seguir? A gente tem que seguir a seguinte regrinha, galerinha. A gente tem que seguir que o meio de menor índice de refração, ou seja, a gente usa o termo o meio menos refringente. Olha só. Então a gente pensa assim, o meio que tem o menor índice de refração, quando a luz passa para o meio que tem o maior índice de refração, a luz ela sofre um desvio e ela se aproxima da normal. Como assim, professor? Não entendi nada. É só você pensar o seguinte, que de menos para mais aproxima da normal. Professor, ainda não estou entendendo. Vamos ver no exemplo? Tá vendo esse desenho aqui da letra A? Vamos colocar a reta normal aqui para ficar mais fácil da gente entender? Agora sim, olha como que vai ficar mais fácil. Tá vendo aqui, ó, o meu raio de luz, ele vem aqui, ó, e era para ele continuar até aqui, não era? Para ele vir reto. Só que o que aconteceu? Ele se aproximou da normal. Então o que você tem que ter em mente? Que de menos para mais aproxima da normal. Então esse meio aqui, ele é o N1 menos refringente. E o meio N2, ele é mais refringente. Ou seja, o índice de refração do meio 1 aqui é menor que o índice de refração do meio 2. Então, ó, de menos para mais aproxima da normal. Vamos escrever então? Então, ó, presta atenção, galerinha, para a gente entender. Então, ó, o meio 1, que a gente chamou de N1, ele é menos, olha só, vou colocar entre parênteses, menos refringente. Olha só, que o meio 2 aqui, que a gente chamou de N2, ele é mais, vou colocar entre parênteses, refringente. Deu para entender, galerinha? Então, ó, o meio N1, ele tem um menor índice de refração que o meio N2. Então, ó, de menos para mais, a reta que era para continuar aqui, ó, assim, vindo para cá, ela se aproximou da normal. Então, de menos para mais, aproxima da normal. De mais para menos, afasta da normal. Vamos ver aqui o próximo exemplo, aqui a letra B. Olha só a letra B então, galerinha. Vamos colocar lá a reta normal para ficar mais fácil de entender. Então aqui, ó, o N2. Presta atenção o que vai acontecer. O raio de luz, ele bate aqui e era para ele continuar para cá, não era? Só que o que acontece? Ele se aproximou da normal. Então lembra? De menos para mais, aproxima da normal. Então aqui eu tenho um menos,
um meio menos refringente, e aqui eu tenho um meio mais refringente. Então, ó, de menos para mais, aproxima da normal. Deu para entender? Agora ficou fácil, né, galerinha? Vamos ver o C, a letra C, para a gente entender? Então, vamos lá, vamos colocar a reta normal. Olha só, porque isso te engana, viu, galerinha? A reta normal, ela tá aqui, ó. Então, a gente tem o meio N1 desse lado esquerdo, o meio N2 do lado direito, tá? Então, o raio de luz, ó, era para ele continuar para cá. Só que a reta normal, ela tá aqui. Olha só o que aconteceu. O raio de luz, ele se aproximou ou ele se afastou da normal? Nesse caso, ele se afastou da normal. Então, se de menos para mais a gente aproxima da normal, de mais para menos a gente afasta da normal. Então, aqui a gente fala que o meio N1, ele é mais refringente que o meio N2. Ou seja, o índice de refração do meio N1 é maior que o índice de refração do meio N2. E a mesma coisa aqui, ó. Aqui a gente não viu que o meio N1 era menor, o N2 era maior? De menos para mais, aproxima da normal. Então, a gente fala que o N1, ele é menor que o N2, ou seja, o índice de refração do meio 1 é menor que o índice de refração do meio 2. Aqui é a mesma coisa, ó. O raio de luz era para continuar para cá, ó, aproximou da normal. Então, aqui é menos refringente, aqui é mais refringente. Então, a gente fala que o meio N2, ele é menos refringente que o meio N1. Deu para entender, galerinha? Não é fácil essa matéria também? Então, galerinha, é isso aí. Bora lá pra gente se despedir? Então, vem comigo, galerinha. Então, galerinha, era isso aí que eu tinha que falar pra vocês. Viu só que aula facinha? Não tem segredo nenhum. Tô deixando aí de novo nosso QR Code para você ir direto lá na nossa lição. E aqui, ó, o nosso site para você buscar a lição que você precisa lá para estudar pro seu vestibular. Belezeira? Então, galerinha, ó, o que precisar, tô à disposição. É só me chamar, ok? Então, ó, professor Grequeira na área, um grande abraço para todo mundo, fica com Deus, fui!